Prezados, atendendo aqui a sugestão de um amigo, eu fiz uma representação aqui das conexões dos sensores e até a saída do CLP TPW03. Isso vai se empregar também no TPW04. Fiz aqui uma representação bem grosseira, até bem simples, assim, para ser sucinto. E eu queria explicar o seguinte: os sensores, eu usei aqui o exemplo de um sensor indutivo. Eu posso ter sensor com polaridade, essa polaridade NPN ou PNP. Então, eu representei aqui na parte superior um sensor PNP e aqui na parte inferior NPN. Isso se remete diretamente àquela situação que nós já tínhamos na eletrônica analógica. Eu até coloquei aqui do lado a representação de um transistor NPN e um transistor PNP. Eu gosto de explicar de forma mais simples, a gente não precisa de uma abordagem tão profunda quanto a gente faz na eletrônica. De forma simples, eu gosto de afirmar que o transistor, assim como o sensor PNP, ele libera um sinal positivo. Então, eu representei aqui, conforme seguindo as normas e a grande maioria dos fabricantes brasileiros e os importados também seguem. A alimentação do sensor está entre os cabos marrom e azul, então marrom positivo e azul negativo. E as saídas do sensor, eu posso ter sensor com uma saída ou duas saídas, um contato ou dois contatos de saída, sendo que o preto e o branco são as saídas. É até fácil associar isso ao código de cores, de que o preto, que é a cor 0, no código de cores representa 0, é a saída normalmente aberta. Branco, o número 9, é a saída normalmente fechada. Então, essa ideia de que o número menor é aberto e o número maior é fechado. Isso segue tanto no sensor NPN quanto no sensor PNP. O ponto importante com relação aos sensores é o seguinte: se o sensor é PNP, então ele vai liberar um sinal positivo na sua saída. Se ele vai liberar um sinal positivo, então aqui eu coloquei representando as nossas bobinas, elas já devem estar com sinal negativo. Ela já deve estar ligada no GND da minha fonte de alimentação do sensor. Então terá uma diferença de potencial da saída com relação ao GND, já que ele é um sensor PNP, ele libera um sinal positivo. De forma complementar, o sensor NPN. Se ele é um sensor NPN, ele libera um sinal negativo. Se ele vai liberar um sinal negativo para nossas bobinas, ou seja, ali poder ter uma outra configuração também com relação ao dispositivo que eu vou ligar na saída desse sensor, sempre obedecendo o limite de corrente desse sensor, de forma que, se ele é um sensor NPN, ele libera um sinal negativo. Então aqui minhas bobinas já estão ligadas ao positivo da fonte de alimentação desse sensor. Quando o sensor liberar o sinal negativo, teremos aí uma diferença de potencial, teremos aí esse sinal na saída. Observe que segue a mesma identificação: marrom é positivo, preto a saída normalmente aberta, branco a saída normalmente fechada. A ideia de que o número menor, o 0, que é o preto, é aberto, o número maior, o branco, que é o 9, é fechado. E o azul é o GND desse sensor. Esses sensores, eu poderia trabalhar tanto com sensores PNP quanto sensor NPN nas entradas do nosso CLP TPW03. Isso é uma grande vantagem, gente. Ouçam bem o que eu estou falando. Eu posso trabalhar com sensor de qualquer uma das polaridades, NPN ou PNP. O detalhe é, eu só posso trabalhar com uma polaridade nas entradas. Eu vou escolher se eu vou trabalhar NPN ou PNP. Tentei representar aqui da forma mais simples o seguinte: as entradas, ali outras entradas de X0 e sucessivamente as demais entradas. É interessante lembrar que as entradas, assim como as saídas do nosso CLP, são em números octagonais. Então ali eu representei só a entrada X0. Então observe o seguinte: eu vou colocar uma diferença de potencial, eu vou ligar a saída do meu sensor entre o comum das entradas, está identificado como COM, e X0, a exemplo que eu estou representando. Observe que eu não tenho nada conectado à fonte interna do CLP, ali 24 volts positivo e GND. A orientação do fabricante é a seguinte: eu não posso utilizar a corrente da fonte interna, então eu nunca posso utilizar a corrente dessa fonte interna. Se eu estivesse trabalhando aqui com um sensor PNP, nessa configuração, então eu ia colocar a referência desse nosso sensor, eu ia colocar
o GND da fonte de alimentação desse sensor no comum das entradas e a saída que eu vou utilizar. Em alguns casos eu posso até escolher utilizar as duas saídas. A saída que eu vou utilizar, ela vai liberar um sinal positivo, então ela vai ali para X0. Então teremos entre o GND ligado no COM e a saída que libera um sinal positivo, teremos ali a diferença de potencial. Se eu fosse trabalhar com esse sensor de polaridade NPN, eu ia fazer o processo complementar. O positivo eu ligaria no comum das entradas, no COM, e o negativo seria ligado ali no X0. Quando esse sensor atuar, o sensor NPN libera um sinal negativo e assim eu teria uma diferença de potencial entre COM e X0 na entrada do meu CLP. Eu acredito que eu estou abordando da forma mais simples possível para que os senhores entendam. Com relação à saída, é importantíssimo lembrar que esse CLP tem uma vantagem considerável diante de diversos outros no mercado, que é a situação de que eu tenho conjuntos de saída. Aqui eu representei inicialmente o comum com zero das saídas. Observem, prezados, que aqui eu tenho só com, que é o comum das entradas. E aqui eu tenho com zero, e sucessivamente tem com 1, com 2, dependendo do módulo que nós estamos utilizando. Então, esses comuns das saídas são distintos e, exemplo, com zero é um comum que é o sinal que eu colocar nele será liberado pelas saídas Y0 e Y1. Então eu posso, por exemplo, colocar 24 volts no com 0 e eu terei esses 24 volts saindo aí no Y0 e no Y1. Quando eu fizer uma lógica devidamente e atuar Y0, esse sinal vai ser liberado ali para minha bobina K0, conforme eu representei aqui de forma bem simples, tentando ser o mais direto possível. Então, essa alimentação que eu coloquei em com 0, ela só vai sair ou em Y0 ou em Y1. Assim sucessivamente, se eu colocar a alimentação em com 1, ela poderá sair em Y2, 3, 4 e 5. É importantíssimo que a gente dê uma olhada no manual e observe quem são os grupos de saídas associadas aos comuns. Qual é a grande vantagem disso? Vocês até podem estar achando que isso é complicado. A grande vantagem disso é que eu consigo trabalhar com tensões diferentes na saída, com polaridades e tensões diferentes. Aqui eu tentei representar para os senhores o seguinte: eu tenho uma situação de 24 volts ligado no com 0, esses 24 volts pode acionar K1 ali em Y0. E eu tenho uma situação de 220 volts alternado ligado em com 1, e esse com 1 vai liberar a alimentação através de Y2, 3, 4 e 5. Então eu tenho aí 4 saídas associadas a com 1, 2 saídas associadas a com 0. A exemplo que acontece no TPW 0320, onde eu tenho aí 8 saídas. Então é 2 saídas associadas a com 0, 4 saídas associadas a com 1 e 2 saídas associadas a com 2. A grande vantagem é que eu posso trabalhar com tensões e polaridades diferentes na saída. Prezados, falando de forma resumida, o mais importante que eu citei nesse vídeo aos senhores é a situação da fonte de tensão interna do CLP não poder ser utilizada para fornecer corrente. Ela não pode ser utilizada para fornecer corrente. Então vocês se perguntam, então para que ela serve? Ela só pode ser utilizada para fornecer tensão. Então se eu tenho uma situação onde os elementos que eu vou ligar na entrada do meu CLP, eles têm contato seco, ou seja, não consome corrente, a exemplo das botoeiras, chave fim de curso, não vai consumir corrente, aí eu posso utilizar essa configuração que eu representei aqui de forma bem simples. Nessa situação aqui então eu tenho um comando PNP. Ou seja, nas entradas do meu CLP vai chegar um sinal positivo. Observe que eu peguei o GND da fonte interna e liguei ao comum, então é a referência. Peguei os 24 volts da fonte interna, liguei na minha botoeira, grosseiramente representada ali em contato aberto. Então, quando essa botoeira for atuada, ela vai liberar 24 volts positivo para a entrada do meu CLP. Então, isso é um exemplo de um comando PNP, onde o meu dispositivo ali na entrada, a botoeira, libera um sinal positivo. Eu posso também montar um comando NPN, só seria invertida a situação. Eu colocaria os 24 volts no comum e o GND ali na minha botoeira. Então, nessa situação, eu estou utilizando um contato seco, como a gente fala na linguagem popular, eu não tenho consumo de corrente.
Agradeço a atenção dos senhores e o que eu puder colaborar, vocês comentem aí que nós vamos respondendo e tentando sempre ser útil aos companheiros.